Nada hoje. De glúten tá. De glúten. Deu? Tá gravando já? Tá ao vivo? Tá. Vou deixar aqui essa folha aqui. Bom, então, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na São José, né? Hoje nós vamos falar sobre a confissão, o sacramento, né? Na aula passada que eu dei aqui, a gente falou sobre os sacramentos e a parte geral dos sacramentos, né? Então a gente viu que os sacramentos eram instrumentos, né, da humanidade de Cristo, né? Quando Cristo ascendeu aos céus, ele deixou alguns instrumentos para a gente se santificar, né? E entre os sacramentos, um deles é o sacramento da confissão. Né? Eu comecei a me interessar pelos sacramentos por causa da confissão, porque eu tenho um salmo, que agora eu não lembro exatamente qual o salmo que Deus está ali dizendo mais ou menos assim, que as pessoas oferecem sacrifício para as pessoas. Oferece sacrifício, é o 52, né? Acho que o 50 ou 52, oferece bezerro, oferece carneiro, oferece boi, oferece isso, oferece aquilo, faz aqueles hecatombes, né? Que é oferecer 100 bois, né? Aí Deus vai dizer, isso não faz sentido, porque tudo isso já é meu, tu está me oferecendo uma coisa que já é minha. Agora, o que me interessa mesmo, que vocês me ofereçam, que é o mais importante mesmo, é vocês me oferecerem a confissão de vocês, é vocês confessarem os pecados. Essa é a parte mais importante, né? Você se confessar, você se arrepender dos teus pecados e confessar a mim, isso é a parte mais importante. Foi aí que eu tive o toque, não, parei, mas se isso aí é tão importante assim, então tem que começar a estudar essa parte aí, né? E aí que foi daí que a gente formulou o curso lá do Centro de Estudo sobre a preparação para a confissão, né? Porque se tu for parar para pensar, a confissão, não existe vida. O objetivo nosso é santificar, né? Santificar-se, né? Que é um pouquinho diferente de salvação, né? Santificar o que é? Você morrer e ir para o céu, né? Então o nosso objetivo é santificar-se, é comungar com Deus, né? Ter uma união já aqui na terra com Deus, né? E os sacramentos, eles não são, digamos assim, os únicos meios de santificação, mas é difícil de você pensar que uma pessoa se santifique sem ter os sacramentos, né? Por exemplo, você batiza, né? Você batiza, aí depois tu não faz mais nada, não confessa, não comunga, é difícil que uma pessoa se santifique, né? Eles não são fundamentais, mas não é fundamental assim, no sentido de é o único meio de santificação, mas é difícil de você conceber que sem os sacramentos você consegue se santificar. Então os sacramentos são um instrumento, assim como a oração também, né? É um instrumento de santificação. E o primeiro, a confissão, ela pressupõe o batismo. Ela pressupõe o batismo. Então não existe confissão em quem não é batizado. Quem não é batizado, a confissão não é válida. Todos os outros sacramentos pressupõem o batismo, né? O batismo é porta de entrada, né? Então, para você ter um casamento enquanto sacramento, você tem que ser batizado, né? A esposa também, né? Para você ser ordenado padre, você tem que ser batizado. Para você receber a unção dos enfermos, né, tem que ser batizado, né? Às vezes acontece do padre não saber se aquela pessoa ali que está dando a unção dos enfermos, ele está no leito de morte, ou já morreu, ali faz 10 minutos que morreu. Cara, esse cara é batizado? Não é. Bom, na dúvida ele vai dar a unção dos enfermos, né? Para confissão, a pessoa tem que ter feito a primeira comunhão ou não precisa ser? O que pressupõe a confissão é o batismo, né? Hã? Eu não sabia. Achava que tinha que fazer a primeira comunhão primeiro? A primeira comunhão é um pressuposto. A primeira comunhão é para você receber a Eucaristia, que é um outro sacramento. A confissão é um outro sacramento. São sacramentos diferentes, né? Obviamente que você não pode estar em estado, uma coisa leva a outra, né?
você não pode estar em estado de pecado mortal para receber a comunhão. Então, o batizado, ele confessa antes de receber a primeira comunhão, né? Porque ele não pode receber em estado de pecado, né? Agora, se tem uma pessoa ali, sei lá, não tem pecado mortal nenhum, não necessariamente ele pode fazer a primeira comunhão e não confessar. Até pode, mas até pode, né? Mas não é que nem o batismo, que tem que ter o batismo para você receber as outras. Então o batismo começa com o batismo. Essa emoção também tem que ter batismo. Sim, porque é um sacramento, né? É um sacramento. É um sacramento. É um sacramento. Às vezes acontece do padre chamar, o fulano lá morreu, ele faz meia hora que morreu ali, o padre, a alma está ali ainda. Está valendo, a extrema-unção está valendo. Tá, esse cara é batizado, não é? Não sei. Parece que ia na missa, parece que a mãe dele era católica, parece. Bom, estou na dúvida da extrema-unção, né? Não pode dar na extrema-unção. Não, tem que ser o padre. O padre, eu acho que talvez o diácono. Com o pecado original, então, nós todos, digamos assim, herdamos as consequências do pecado original. Nós não pecamos, eu não pequei, o pecado original não foi cometido por mim, nem por nenhum de nós aqui, né? Foi cometido por Adão e Eva. Porém, ficou a pena, né? Que bom, hoje não te dei, eu estava concentrado, não te dei hoje. E então o que acontece? Quando a gente recebe o batismo, os nossos pecados todos são perdoados. Então, quando uma criança recebe o batismo, as penas do pecado original, né? Não o pecado original, porque o pecado original foi cometido lá por Adão e Eva. Então, as penas do pecado original são apagadas. Você não deve mais nada. A criança não deve mais nada em relação ao pecado original. Claro que com o pecado original teve uma queda na natureza do homem. Ele começou a ter doença, a mulher começou a ter dor no parto, o homem tem que trabalhar para se sustentar, né? Ele começou a morrer mais cedo. Antes, Adão morria lá, sei lá, com 900 anos, nós morremos com 70 anos, né? Então tudo isso faz consequência do pecado original. Então isso da parte da natureza não muda nada, nós continuamos herdando aquela consequência, mas o pecado é apagado, o pecado em si é apagado, a parte espiritual é apagada com o batismo, certo? Quando alguém vê que nós vamos fazer uma relação do batismo com a confissão, né? Com os pecados, né? Porque a confissão tem a ver com os pecados, a gente vai ver daqui um pouquinho. Quando alguém é batizado de adulto, por exemplo, alguém é adulto e é batizado, então ele é apagado, então ali o que envolve o pecado original e todos os pecados mortais que ela cometeu até o dia do batismo. E esses pecados originais, esses pecados mortais que ela cometeu até o dia do batismo não precisam ser confessados. Eles são apagados pelo batismo, não pela confissão, porque não pode se confessar porque não é batizado. Então tu não pode dizer, tu vai ser batizado, né, Eduardo? Tu não é batizado, tu vai ser batizado com 40 anos. Então primeiro tem que fazer uma confissão. Não, a confissão não é válida, porque você não foi batizado ainda. Só que o batismo ele é tão forte, entre aspas, tão forte, recebe tanta graça, que é a graça santificante, né? Que apaga teus pecados. Porque onde tem graça não tem pecado. Se você recebe a graça santificante, que é o germe da salvação, que é aquela graça que você vai levar até o fim da tua vida, você não pode perder ela. A graça santificante chama-se graça santificante, ou também chamada de graça habitual, né? Aquela aula de ontem deu um probleminha aí, né? A graça atual é uma coisa, é aquela que a gente recebe todo dia, coisa e tal, né? A graça habitual é a graça que recebe do batismo, que é a que a gente perde no pecado mortal, que a gente recupera na confissão, né? Então a graça habitual ou graça santificante a gente recebe no batismo, e essa graça santificante ela é suficiente para cancelar o pecado original na gente, aliás, né? E cancelar os nossos pecados mortais que porventura nós temos. Porém, a gente tem que fazer um exame de consciência e um arrependimento profundo, né? Então tu vai ser batizado, né? De adulto, né? Ou de adolescente. Então você vai ser orientado, você não vai fazer uma confissão para o padre, mas você vai ter que fazer um exame de consciência adequado e se arrepender dos teus pecados mortais. Aí você faz isso aí, ele é batizado, a partir dali, pronto, tá limpinho, né, que diz outro, tá? Até aí tranquilo? A relação entre batismo. Claro. Eu vou começar agora em outubro as aulas de primeira comunhão. Tá. Primeira Eucaristia. Tem uma aluna que eu li Catequizando. Um catequizando, porque eu sou professora. Mas é teu aluno, é só, não?
Tem um catequizando que na ficha a família colocou que ele não é batizado. Então ele tem que ser batizado. Que não é batizado. Então ele não, antes do primeiro Eucaristia, ele vai ter que ser batizado, né? Tem. Para poder confessar, para depois. Os 7 sacramentos tem como requisito o batismo. Para você entrar, tem que ter o batismo. Para você entrar na igreja, fazer parte do corpo místico de Cristo. Isso, padre, mas aí ele disse, não, aceita ele, porque daí ao longo a gente faz o batizado para depois. Eu não sei como é que é dividido. Eu já vi pessoas nessa situação de receber o batismo e receber a primeira comunhão. Isso, porque no nosso, Pode pelo ser que menos seja o nosso isso, dos né? adultos está dividido. Tem lá no tempo de purificação, eles, iluminação, eles vão receber o batismo e logo depois vão receber a primeira batia. Daí eu tenho uns que também não são casados, então eles vão receber o batismo, um pouco vai receber o batismo, outro pouco vai casar e depois todo mundo vai ver. Todo esse período eles Porque isso faz sentido de naquele mesmo momento você receber o batismo e receber a Eucaristia, né? Porque o batismo vai pagar todos os pecados daquela pessoa ali. Então ele vai estar apto. Quantos anos tem o jovem? Hã? Ele tem 14. 14. Então ele vai receber o batismo. A graça santificante que ele vai receber naquele momento ali vai pagar os pecados dele. Desde que daí tu tem que orientar ele para ele fazer um exame de consciência e o arrependimento de todos os pecados dele. Que agora nós vamos ver mais ou menos aqui o que é. Né? E aí ele vai estar em condições, porque ele vai estar livre, ele vai estar em estado de graça, né? Ele vai estar batizado em estado de graça. Aí ele vai poder receber a primeira comunhão. Né? Tá? Só depois ele vai poder confessar. Mas nós vamos entrar nisso daqui um pouquinho. Tá bem. A confissão ela serve para duas coisas. A confissão ela serve para duas coisas. Então nós vamos entrar agora direto no sacramento da confissão propriamente dita. A confissão ela serve tem duas finalidades. A primeira é apagar o pecado, né? Ela apaga o pecado. E a segunda é infundir a graça, né? Então ela tem duas funções. A primeira é apagar o pecado e a segunda é infundir a graça, certo? Infundir a graça, né? Então, por exemplo, se eu tenho um pecado mortal, por exemplo, eu traí minha mulher, eu fiz um arrependimento, né? Agora nós vamos entrar daqui um pouquinho nas partes da confissão. Então eu vou lá, faço a minha confissão. Quando eu traí a minha mulher, eu cometi um pecado mortal. Ali eu perdi a graça santificante, aquela que eu recebi no batismo. Eu saí fora do corpo místico da igreja. Eu saí fora da igreja, não sou mais membro da igreja. Por mais que eu venha na missa, venha aqui, fale com o padre, tudo isso aí, mas eu não faço mais parte do corpo místico de Cristo, porque eu perdi a graça santificante. Eu estou fora. Espiritualmente eu estou fora. Mas o que vale é espiritualmente, né? Sim. Eu estou fora da igreja. Não quer dizer que vão fechar as portas, não vai conseguir Não, entrar. tu vai poder vir aqui, vai poder vir no churrasquinho, vai poder até assistir a missa, mas tu está fora. Com a confissão, eu recupero a graça santificante. Aí eu faço parte do corpo místico de Cristo de novo, certo? Então, isso para o pecador. Aquele cara que foi batizado, daí ele cometeu um pecado mortal, aí para recuperar a graça santificante do batismo, ele confessa. Aí ele recupera a graça santificante, ele volta para o corpo místico da igreja. Né? Agora eu vou imaginar essa mesma pessoa. Então ele confessou, então ele não está mais com pecado mortal, né? Ele está em estado de graça. Ele pode se confessar de novo outras vezes ou não? Depois do batismo? Não, depois da confissão. Se ele pode se confessar? Deve. Deve. Aí entra no segundo item, que é a infusão da graça. Então o batismo ele serve para apagar o pecado mortal e para infundir a graça. Se eu não tenho pecado mortal, porque eu já fiz minha última confissão e zerei meus pecados mortais, eu posso me confessar de novo. Essa minha confissão é eu vou confessar algum pecado mortal? Não, eu vou me confessar ali alguma coisa, depois a gente vai ver para frente, e vou ganhar graça. Essa graça que eu ganho vai me deixar mais forte para me prevenir do pecado. Então, cada vez que eu confesso, eu fico mais forte, como se fosse um fortificante. Eu fico mais forte para não pecar mortalmente. Entendeu? E para deixar de lado os pecados veniais habituais. Claro, eu vou ficando mais. A minha vida de santificação vai ficando cada vez maior. Eu vou sempre crescendo em santificação, né?
Até eu vou ficando um homem mais virtuoso, eu vou ficando um homem que já consigo diferenciar o que é um pecado venial, o que é uma imperfeição, o que é um pecado grave, porque eu vou confessando, a gente vai estudando, né? Porque a gente se santificar não é só confessar o pecado, se santificar é participar dos sacramentos, é ir na missa, é rezar 2 horas por dia, é rezar o rosário, é vir aqui, é estudar, é ler teologia, é estudar filosofia, é você melhorar a tua razão, tudo isso aí é santificar, né? Tá? Dá certo aí? Deu? Vai. Se não me engano, era São Leonardo de Porto Maurício que falava que é possível o cara não ser santo indo à missa todo dia, porque pressupõe que o cara tem que estar limpo para comungar, né? Se você comunga sem estar em estado de graça, você não se salva, você se condena. Os sacramentos, cada um tem a sua função, mas eles são conectados, né? Tá? A confissão, ela funciona. Ficou claro essa parte aí às vezes a confissão serve para apagar o pecado mortal, mas às vezes ela serve só para aumentar a nossa graça. Aquela graça santificante que nós recuperamos, que nós ganhamos no batismo ou recuperamos na confissão, quando a gente confessa de novo, a gente vai aumentando a nossa graça, vai ficando com mais graça, mais graça. Não graça em 2, 3, 4, 5 graças, mas no sentido qualitativo, né? Não quantitativo, né? Eu estou com 10 graças, agora vou me confessar, vou ganhar mais 2, vai ficar com 12. Não, a tua graça vai ficando grandona, cada vez mais, você vai ficando mais forte vai ficando cada vez mais forte, cada vez que tu comunga, cada vez que tu assiste uma missa, cada vez que tu reza um texto, cada vez que tu confessa, faz uma confissão, tu vai ficando cada vez mais encorpado do ponto de vista da graça, né? A graça, ela não... A confissão, quando você vai se confessar, a confissão não é assim, eu confesso para o padre, aí um anjinho está ouvindo ali a confissão também, ele pega, anota os pecados que eu confessei, ele manda um WhatsApp para o céu, né? Uma mensagem, o Leonardo confessou tal pecado. Aí ele vai lá no livro, isso aqui foi confessado, risca, isso aqui também, isso aqui estão riscados, né? Foram apagar. Não é assim, né? Primeiro, quando você confessa os teus pecados, você recebe a graça. Só depois que os teus pecados são apagados. Por quê? Porque onde tem a graça não tem pecado, né? Quando você recebe a graça não pode ter pecado. Então por isso que aqui, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Porque quanto mais pecado você tiver e você confessar, vai superabundar a graça, entendeu? Né? Tá? Então, o que acontece é isso, né? Que uma vez eu achava assim, deve ter um livro lá em cima, lá, Deus deve ter um livro lá que vai riscando nossos pecados. E aí quando eu confesso, ele risca lá os pecados. Se eu confessar todos os meus pecados mortais, que é o que tem que fazer, ele risca todos os pecados mortais, tá bom. Só que não é assim. E quando eu confesso todos, eu confesso mesmo ali, bem como tem que ser, que agora nós vamos ver para frente, então eu ganho a graça. E quando eu ganho a graça, por consequência, meus pecados são apagados. Porque não pode existir dentro de mim a graça e o pecado. Não pode estar no mesmo lugar, né? Eles não combinam. Ou você está... Por isso que as pessoas ficam escandalizadas. Mas eu estou em pecado mortal, eu não faço mais parte do corpo do místico da igreja. Porque você tu perdeu a graça. Tu está em pecado, né? Tá? É bom a gente se confessar. Qual é a frequência de confissão, né? A confissão, ela tem que ser sempre que você tenha pecados mortais. Sempre que tu tem um pecado mortal, é bom que tu lá se confessar. E depois a frequência quanto mais você se confessar, melhor. Não tem um número assim, tem que ser uma vez por semana, uma vez por mês, cada 2 meses. É razoável que seja a cada 2 meses. Mas seria bom que fosse uma vez por mês. E não seria mal. Não é pecado. Não, peraí. Não é pecado você não se confessar. Sim, mas é que eu estou em falta. Se tu tem pecado mortal, é bom você se confessar, né? Não precisa se escandalizar com isso, né? Eu tenho pecado mortal, eu fui na aula e falou que eu tenho pecado mortal e eu não faço mais parte do corpo místico da igreja. Isso é bom você saber, na verdade. Porque daí você vai lá e se confessa e você entra de novo. E nós somos seres humanos, é normal a gente... Por mais que a gente faça um baita de um esforço, a gente peca de novo. Toda semana. Então se confessar,
Então, não se confessar não é pecado mortal. Não se confessar não é pecado mortal. Entendeu? Não é pecado mortal. Não, faz 6 meses que eu não me confesso. Bom, se nos últimos 6 meses tu não fez nenhum pecado mortal, teoricamente você não precisa se confessar. Por quê? Porque a confissão, ela vale para o pecado mortal. Ela não vale para o pecado venial. Não é que ela não vale para o pecado venial. Ela serve para o pecado mortal. Os pecados mortais. Matar, roubar. Fala de mandamentos, né? Não sei se veio. Bom, os mandamentos eu assisti depois. Assim, ó. Resumidamente, ó. A gente, o nosso curso de Deus sobre preparação pro. Depois tá no. De repente tu manda para ela. Nós temos um curso de preparação para a confissão. O próximo caminho, essa que eu estou dando aqui é a aula 2. A aula 3 chama-se matéria grave, que é o que envolve o pecado mortal. Que é lá do centro. A aula 3, que foi dada sobre preparação para a confissão, que é a aula 3, chama-se matéria grave. A matéria grave é a resposta à tua pergunta que tu fez. Quais são os pecados graves que tira que eu perco a graça santificante e eu me afasto da igreja? São 3, são 4. São 4 matérias graves. O primeiro mandamento, pecar contra Deus. O segundo mandamento, pecar contra o próximo. Quando você peca a ele, quando você perde a benevolência, que aí envolve você xingar, envolve você matar, envolve você roubar, envolve você trair teu esposo, envolve, né? Tudo que envolve a castidade. Então, pecar contra Deus, né? Então envolve o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Envolve o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. O terceiro mandamento, que deriva do segundo, que é não pecar contra a castidade. Ver filme pornográfico, ver filmezinho de mulher pelada, homem pelado, masturbação, tá? E o quarto, que é pecar contra os mandamentos da igreja. Não ir na missa aos domingos, né? Pessoas de guarda, né? Comungar pelo menos uma vez por ano. Se confessar pelo menos uma vez por ano, né? Então esses são os membros da igreja. Então a confissão, ela serve para pecado grave. Eu aprendi tudo isso do Senhor. Isso aí então. Aprendi quando eu fiz a primeira comunhão. Quando a gente vai lá, quando a gente faz, mas essa pergunta que tu faz aí, muita gente tem dúvida. Então, resumindo, matéria grave, quando a gente confessa aqueles mandamentos, vamos voltar lá para Moisés, aqueles primeiros 3 mandamentos, o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não dizer no santo nome em vão, né? E o terceiro, que é ajuda, agora me deu um branco. Terceiro, não, das pedras. Amar o próximo? Não, é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é não dizer seu santo nome em vão. pai e mãe. Não, honra pai e mãe é o quarto. E depois do quarto até o 10º, que é pecar contra o próximo. Me deu um branco total. Eu tenho aqui, guardar domingos e festas. Guardar domingos e festas, né? O primeiro mandamento, amar a Deus, não dizer o nome de Deus em vão, e guardar domingos, que é aquele negócio do sábado. Depois para nós aqui, daí as pessoas confundem que é o domingo, né? Lembra dos judeus lá, no sábado vocês não fazem nada. Então é isso aí que quer dizer, que nós não vamos entrar hoje, né? Então a paternidade envolve isso aí, entendeu? E aí mais o mandamento da igreja, tá? Então a confissão, a frequência da confissão a igreja diz que é uma vez por ano no mínimo, mas nada mal se tu rezar, se tu confessar uma vez a cada 2 meses, e não vai fazer mal se tu confessar uma vez por mês, uma vez por semana, certo? Mas aí tem que falar pro padre e dizer, não fiz, mas eu fiz antes, quando eu me confessei a última vez. Como é que você fala? Sempre que tu vai confessar, tu tem que dizer pro padre, a minha última confissão foi há 1 mês. Nesse 1 mês eu cometi tal pecado. Não, digo para confessar os que tu não cometeu, como tu estava falando. Que não é pecado. Tá, vamos imaginar. Tu já confessou. Tá. Isso é uma orientação assim, que eu vi no curso que eu fiz. A orientação é o seguinte: vou imaginar que eu não tenho pecado mortal, tá?
mas eu quero lá confessar para aumentar a minha graça, para eu ficar mais forte, para eu ganhar graça, não para confessar pecado mortal, né? Eu já confessei meus pecados mortais, sei lá, confessei a semana passada meus pecados mortais que eu tinha. Mas eu quero me confessar de novo hoje, não para confessar pecado mortal, mas sim para ganhar graça. Ou você confessa os seus pecados veniais. O que é um pecado venial, por exemplo? Pecado venial, comi demais, sei lá, era para comer. Eu almocei, era para comer, tinha bombom, eu podia ter comido 1, comi 4. Isso não é uma gula, isso é um pecado venial, entendeu? Talvez uma imperfeição, sei lá. Ou um outro pecado venial aí, coisa que não seja grave, mas sei lá. Dá um exemplo, pecado venial aí. Escutar uma fofoca assim. Tu escutou uma fofoca, se interessou ali. Uma coisa leve, assim, não cai no pecado grave, né? Julga uma pessoa. Aí é pecado grave. É grave? Isso, aí é pecado grave. Quando tu julga, lá na minha casa tem a minha empregada doméstica, daí desapareceu R$50. Foi ela. Entendeu? Tá. Foi ela. Mas se no teu pensamento tu começou a julgar e ele viu esse pensamento dele no pecado. Se tu não for contra ele, sabe? Pode ser empregado. Não, mas não. Não, mas assim, quando tu fala de uma pessoa faz tal coisa aí, tu vai lá e dá a tua opinião. Isso, tu já tá. Se tu não tem a prova, exatamente, se tu não, mas não precisa você dizer. Se você pensar, já é pecado grave. Se você desapareceu a mesma coisa que a traição. Isso, pode ser em pensamento também. Exatamente, exatamente. Tá. Mas então Deixa eu pensar, será que foi ou não foi, já é pecado? agora eu vou te responder. Será que foi ou não foi? Não é bem assim. Tá, então para não deixar para depois. Se você pensou o negócio, tá? Pensou em matar o Eduardo. Mas aí você pensou, mas aí você, sei lá, pensei. Mas será que eu cometi pecado? Será que eu não queria ter pensado, mas eu pensei. Será que eu cometi um pecado grave? Aí tem uma regra. Se você nunca pensa nessas coisas, provavelmente você pensou inadvertidamente, a tua inteligência te advertiu lá, aí tu não precisa confessar. Se você pensa sempre, provavelmente você pensou, entendeu? Você sempre pensa em matar alguém, você sempre pensa em pornografia, mas daí tu sempre pensa em pornografia. Vamos já, um exemplo assim, tem que dar os exemplos mais clássicos, né? Vai ficar mais claro. Eu sempre penso em pornografia. Aí um dia eu pensei em pornografia, mas será que essa vez, será que eu pensei, foi pecado ou não foi? Foi, eu sempre penso. Aí eu nunca penso em pornografia. Aí um dia, sei lá, eu pensei aí, logo eu já, não, vou me distrair, mas agora, será que eu pequei? Não, se eu fui advertido da minha inteligência e parei de pensar e me distrair e pensar em outra coisa, provavelmente não foi pecado grave, porque não é do meu hábito pensar aquilo ali, entendeu? Agora, se eu penso sempre, então eu penso de novo. Pode lá confessar que é pecado mortal. E por exemplo assim, quando tu, no caso, sou tranquila, serena, mas lá um dia eu fico brava e xingo em pensamento uma pessoa. Se você foi contra a benevolência, o que é a benevolência? Benevolência é você pegar todas as pessoas e querer que elas se salvem. Se você brigou no teu emprego, por exemplo, foi no teu emprego, você brigou lá com teu chefe te demitiu, por exemplo. Aí você em casa, quero matar esse desgraçado. Ele não podia ter feito isso comigo. Vou matar, se eu chegar, eu vou matar. Tem um plano na tua cabeça ali, pecado grave. Tu está agindo contra a benevolência. Não assim. Mas é. Porque quando a gente perde a paciência, tu fica bravo, tu explode com uma pessoa. Se você não foi contra a benevolência, pelo menos é uma imperfeição. Você perdeu um tempo que você podia estar rezando por aquela pessoa, ou você perdeu o tempo xingando ele mentalmente. Não seria a ira, no caso? A ira daí é quando você tem. A ira é uma coisa mais grave, né? É isso que ela falou assim, às vezes eu perdi meu emprego, chuto uma pedra, fico puto na cara e tal, né? Bom, pelo menos é uma imperfeição, né? O que é uma imperfeição? Você podia estar, nesse caso, você podia estar rezando, fazendo uma oração, que estava xingando, chutando pedra na rua, entendeu? Agora a ira é isso aí, ficar com tanta raiva de ti que eu queria te matar, eu queria ter. Mas às vezes acontece, né? Sim, né? sim, claro. Então eu estava falando que se você não tem pecado mortal e você quer se confessar, você pode se confessar. Ou você confessa pecados veniais, pecados que você tenha, sei lá, uma coisinha. Menos grave. Os pecados que não são graves, né?
Ou você confessa um pecado grave do passado, que já foi confessado. Então, eu vou confessar, eu vim aqui confessar, eu confessei a semana passada, eu vim aqui confessar para eu ganhar a graça santificante, para eu aumentar a minha graça, digo. E eu queria confessar que eu roubei R$200 da bolsa da minha tia há 5 anos atrás, uma vez. Pronto, está confessado, entendeu? Tá? Os elementos da confissão. Agora nós vamos entrar quais são os elementos da confissão. O primeiro elemento da confissão chama-se exame de consciência. Tá? O que é o exame de consciência? O exame de consciência, na verdade, é fazer que nem o Santo Agostinho fez lá no livro Confissões. O exame de consciência é você contar a tua história, né? O exame de consciência, na verdade, é você contar a tua história, né? Vamos partir sempre do princípio que tu vai fazer a tua primeira confissão, tá? A maioria das pessoas já fizeram várias confissões e, infelizmente, a maioria não foi válida. A maioria não foi válida, né? Não foram bem feitas. Então vamos imaginar aquela pessoa que vai se confessar pela primeira vez, tá? Vamos imaginar uma pessoa, sei lá, tem 40 anos. Ela se converteu e diz lá, eu quero fazer uma confissão. Então ela vai fazer um exame de consciência. Então o que é um exame de consciência? É você contar a tua história desde que você nasceu. Então desde que eu nasci, faz que nem Santo Agostinho. Eu fiz isso, quando eu tinha 2 anos eu fiz isso. Claro, exame de consciência é aquilo que você lembra. Então, quando eu tinha 2 anos eu fiz isso, quando eu tinha 4 anos eu dei um tapa na jarra de leite da minha avó, quando eu tinha 5 anos eu, sei lá, briguei com a minha irmã e chamei ela não sei do que, quando eu tinha 8 anos eu tive um namoro com uma prima, quando eu tinha 10 anos eu tive um namoro, quando eu tinha 15 eu tive a minha primeira relação, quando eu tinha... Tu vai contando a tua história, né? Isso para uma confissão geral ou para todos? Geral. Não, se for geral. Já aquele cara que vai fazer a primeira confissão, que vai ficar mais fácil, né? A primeira confissão. Então tu tem que ir lá desde o início contando toda a tua história, todos os teus podres. E tu vai anotando num papel. Ou no celular, hoje em dia eu uso no celular. Vai anotando num papel, né? Tudo que for pecado grave, por isso que um bom cristão, um bom católico, ele tem que estudar um pouquinho de teologia moral. Ele tem que ler um pouco sobre os 10 mandamentos, sobre o que envolve o pecado, o que é pecado grave, quais são os tipos de pecado grave, né? Fazer curso, não é ruim você fazer isso aí, né? Você vai ficar mais, a tua mente vai se abrir mais para aquilo que é grave e aquilo que não é grave. E aí você vai contando a tua história e vai anotando no papel todos os teus pecados desde a tua infância até agora, até esse momento. E vai anotando no papel. Não tem problema se der 250 pecados. E dá. Fácil dá 100 pecados graves. Quem demora esse tempo, tipo, tá com 30, 40 anos, fácil dá 80 pecados. Fácil dá. Isso do que você lembra. Tem os que você não lembra, que Deus já te perdoa, já, porque tu não lembra. Às vezes se tu lembra depois da confissão geral, no pecado lá dos meus 15 anos, confessa ou não confessa? Confessa. Só que é o seguinte, você não pode ser maliciosa. Não pode esconder. Exato. Eu falei quanto que eu não lembrei. Não, tu tem que lembrar. O que acontece às vezes de fazer uma confissão geral? Tu foi metódico, né? Tu demorou 15 dias para fazer o teu exame de consciência. Ou tu demorou uma semana, ou 3 dias. Foi metódico. Tu fez a primeira vez, tu parou, tu escreveu, depois tu refez, tu começou de novo. Porque Deus é o seguinte, conforme tu vai contando os teus pecados, Ele vai te lembrando dos outros. Pode ver que isso é sempre assim. Tu começa a ser sincero, e você começa, eu vou ser sincero, e começa a anotar teus pecados desde a infância, adolescência, depois vai anotando, e aí depois tu vai, e os pecados vão surgindo. Deus vai te lembrando, e você vai anotando. Que pariu, esqueci. Eu sugiro que a pessoa faça por época da vida. Tipo, agora eu vou pensar só quando eu fui até os meus 5 anos. Se eu fiz uma bagunça, tu vai lá quando tinha 30, depois tu volta quando tinha 10, não dá.
O bom é tu fazer ou por fase de vida, até os 4, depois até os 5, ou daí depois fazer dos 5 aos 10, ou os 12, agora fazer dos 12, ou tu faz por período. Vou fazer durante a minha infância, vou fazer depois quando eu estava no colégio tal lá, depois eu mudei de colégio lá aos 10, então vou fazer daquilo ali até eu entrar na faculdade. Depois eu fazia no período da faculdade. Depois eu me formei. Quando eu me formei, eu fui para tal lugar. Agora eu vou me formar até eu casar. Aí fica mais fácil, né? Agora eu vou fazer, então, já fiz, agora até aqui. Então eu vou fazer do casar até agora. Tu vai anotando tudo. E às vezes, tu lembrou para lembrar uma coisinha que eu fiz lá quando tinha 9 anos. Volta lá no teu período de 9 anos e escreve ali. Entendeu? É assim que a gente faz a confissão. Confissão geral, Então esse é o exame de consciência. A primeira parte da confissão é o exame de consciência. E o exame de consciência não é aquilo que te aflige. O pecado grave não é o que te aflige. Tu não pode confessar porque te aflige. Por exemplo, tu era adolescente, tinha 17 anos, tu teve um romance, tu engravidou e aí tu cometeu um aborto. Fez um aborto. E tu nunca confessou aquele aborto. Aí tu está com 30 anos, só que aquele aborto está sempre batendo na tua cabeça. É a consciência. A consciência. Sempre batendo na minha cabeça. Se você for confessar porque aquilo ali está até afligindo o teu psicológico, está errado. Você tem que confessar porque aquilo ali desagradou a Deus, não porque está te afligindo. Eu vou confessar para eu me sentir mais leve, vou confessar para eu tirar um peso das minhas costas, isso aqui está me sufocando. Não é assim que faz a confissão. A confissão é objetivo. É aquilo que ofendeu a Deus. Eu vou confessar o aborto porque isso ofendeu a Deus. Não interessa também. Pode estar nem sufocando às vezes. A pessoa acha que cometeu aborto. Entendeu? Mas tem que ter arrependimento. Sim, tem que ter arrependimento. Sim, é o que a gente vai ver no segundo, né? Então a confissão não é assim, eu vou confessar porque isso aqui está me desagradando. Briguei, eu sou intrigado com a minha mãe, com um parente meu, né? Que é muito comum isso aí, né? Aquilo está me sufocando, me sinto mal cada vez que vejo ele, então eu vou me confessar para ficar mais leve. Está errado, não é assim. Você vai se confessar, muda o propósito, você vai se confessar porque essa briga, tu está indo contra a benevolência, tu não está perdoando, está indo contra o amor ao próximo, está indo contra o mandamento de Deus. Aí tu vai lá, pede perdão pro teu parente, quero pedir perdão por aquela ofensa que eu cometi, coisa e tal, e aí tu vai lá conversar com o padre. Também não adianta tu confessar com o padre e antes, ir lá, aí você não falar com o cara que tu brigou, né? Tu brigou com um primo teu, tu odeia teu primo, mas de repente tu se arrependeu. Eu não quero mais odiar ele, quero ter ele como meu amigo, quero encontrar ele no céu. Aí tu vai lá e confessa com o padre. Mas tu foi lá, pediu perdão para ela? Para ele, primo? Não foi, eu não vou dar o braço torcer para ele. Tu não está arrependido, então tu não. E isso é uma coisa muito difícil de fazer. Você ir lá e pedir perdão, me desculpa aquela vez, a gente brigou, coisa e tal. Eu falei para ti, não queria ter falado. Ou queria ter falado, mas não devia ter falado. Tem que. Ainda mais se a pessoa não tem que desculpar depois. Então é importante a gente estudar a moral cristã, né? Pra gente saber essas coisas, né? Mas a pessoa desculpar não tem nada a ver contigo. Sim. Mas é que Aí depois eu briguei com a Carol. Eu falei merda pra ela, merda não pode dizer. Eu falei coisa pra ela e ela falou pra mim e eu da minha parte eu vou ter que pedir perdão. Falei pra ti que tu as bobagens, eu queria falar, tava com raiva, quis falar mesmo, mas eu tô arrependido, hoje eu não falaria mais, né? Eu quero pedir perdão pra ti. Agora, se ela vai te perdoar, é outra história, tem que ver com ela. Entendeu? Agora vai dizer assim, tu me perdoa? Quer dizer, isso não cabe. Não faz sentido você querer que ela te perdoe, entendeu? Você tem que perdoar. Com uma benevolência, né? Eu deveria com uma benevolência. Exatamente. Quando a gente escreve, então eu falei que tem que escrever, né? Aqueles 450 pecados, né, que a gente tem. Vai escrevendo. Depois que a gente escreve, a gente leva o papelzinho pro padre lá. Padre, eu vim fazer um exame geral de consciência, um exame geral, na minha confissão, uma confissão geral. Essa tem que agendar, geralmente. Tem que agendar. Aí tu começa, padre, é uma confissão geral, então eu tenho vários pecados. Aí tu começa. Papai, eu fiz isso, então, né? Eu fiz isso,
eu traí minha esposa 2 vezes, eu xinguei meu pai 4 vezes, eu não fui na missa, faz 20 anos que eu não vou na missa, eu comunguei algumas vezes, eu fui na missa umas 10 ou 12 vezes nesse período de 30 anos, aí eu comunguei, pecado mortal, os meninos, né, eu me masturbei uma vez por semana nos últimos 15 anos, e assim tu vai. Estou dizendo que tem que codificar. Exatamente, então tu tem que dizer o pecado, tem que dizer a espécie do pecado. Agravante se tiver. Eu sou casado e eu saí, eu tenho uma amante que eu saio com ela nos últimos 10 anos, uma vez por mês. Então, quer dizer, a espécie é a traição, né, contra a castidade, e o agravante é que eu sou casado. E se a pessoa também tem... E se a pessoa é casada, a ideia são 2 adultérios, né? É o meu adultério e eu forcei o adultério da outra lá ainda, né? Ou, por exemplo, eu sou padre, né? O padre vai casar com outro padre, né? O padre não pode não dizer que é padre. Não pode dizer assim, eu cometi adultério. Tudo bem, então teve um pecado. Agora, aí tem o agravante, eu sou padre. Aí já é o agravante, entendeu? Sim. Tu vai ser perdoado do mesmo jeito, o padre vai te perdoar, mas é um agravante. Se você omitir que tu é padre, aí tu não está sendo sincero. Aí teu pecado, a tua confissão talvez não seja válida. Não é válida. Tu está omitindo a espécie do pecado, né? E você tem que dizer o número também. Quantas vezes você pecou aquele pecado? Às vezes isso não é possível. Você pecou tantas vezes que você não sabe o número. Mas você pode dizer assim, eu pequei tal pecado nos últimos 20 anos, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Aí o padre já tem 20 anos, pecou uma vez por ano, pecou 20 vezes. Em 20 anos, pecou uma vez por semana, tu pecou aí, sei lá quantas vezes, 500 vezes. Ele vai ter uma ideia. Me surgiu uma coisa aqui. E aquela pessoa que usa droga, é um pecado contra si? Sim. Isso desagrada a Deus. Sim. Ele tá indo contra a benevolência, só que contra a benevolência dele mesmo, né? O vício é um pecado. Então ele tem que confessar. Eu uso droga todos os dias nos últimos 10 anos. Tabagismo, tudo isso é um vício. Se você é alcoólatra, tem que dizer, eu uso álcool todos os dias nos últimos 15 anos. E é um pecado contra si. É um pecado contra si, um pecado grave. Um pecado contra a saúde e, consequentemente, contra a vida. Né? Tá? A gente tem que escrever, depois que a gente confessa para o padre aquelas dezenas de pecados mortais, a gente pega o papel e joga fora. Não pode guardar. Como um diário, vou guardar para fazer depois um diário, uma coisa. Não. Se confessa, está confessado. Você pega o papel, rasga, joga no lixo ou põe em fogo, põe na lareira, no churrasqueiro lá. Eu normalmente pego e põe fogo, põe na lareira ali, né? Eu geralmente anoto no celular, depois eu apago. Eu já fiz também, já não tem no celular, depois eu apago. Hoje em dia, né, o celular é tudo, né, gente? Outra coisa que não dá para fazer é você ir pecando e anotando. Não. Porque o exame de consciência é um exame de memória. Você tem que parar agora e fazer um exame de consciência. Nem que demore 1 semana, 2. É de memória, aquilo que você lembra. Senão você pode dizer assim, hoje eu cometi um pecado grave. Aí tu anota ali. Pecado, sei lá. Usei droga. Me embebedei. Traí minha esposa hoje. Traí minha esposa hoje, dia tal. Aí tu vai anotando. Daqui 6 meses, daí eu pego todos aqueles que eu já anotei, né? Aí eu vou lá confessar, isso não vale. Porque tu vai viver ali. Não é uma coisa de consciência. Exato. Né? Tá? Então, o primeiro é o arrependimento. O segundo, primeiro é o exame de consciência. A primeira coisa que tem que fazer é fazer um exame de consciência, que é você contar a tua história. O segundo é, eu fiz tal pecado e agora eu estou arrependido. Então, o segundo item é o arrependimento. Tá? O segundo item da confissão é o arrependimento. O primeiro é o exame de consciência. O segundo é o arrependimento. Primeiro ponto. Não tem justificativo o erro. Não tem justificativo. Porque a confissão é uma coisa objetiva, não é uma coisa psicológica. Não é para contar a vida. Mas o que eu quero me referir é assim,
não adianta você justificar o pecado mortal. Eu fiz tal coisa. Eu cheguei em casa, bati na minha mulher, espanquei ela porque ela não fez a comida também. Ela nunca faz a comida. Cada vez que eu chego em casa, a comida nunca está pronta e eu tenho que sempre me atrasar no meu trabalho. Aí eu bati nela porque a culpa é dela. Entendeu? Eu fiz tal coisa porque eu mandei para o inferno um amigo meu lá porque ele, sei lá, me desagradou, não fez aquilo que eu queria, ou sei lá, ficou de levar para mim tal coisa e não levou naquele dia, ou emprestei um dinheiro para ele e não me pagou no dia marcado. Aí eu mandei ele para o inferno, entendeu? Tem pessoas que dizem, meu gênio é assim, as pessoas que me aguentem, sabe? Então quando tu vai confessar para o padre, né, então o teu arrependimento é aquele arrependimento de assim, eu fiz porque eu quis fazer. Não tem justificativo. Eu bati na minha esposa 2 vezes, 3 vezes. Mas por que eu bati? Não interessa. Fiz. Eu traí minha esposa porque a minha esposa, sei lá, não quer nada comigo, sei lá. Minha esposa é muito feia, não quero mais. Envelheceu, né? Não quero mais. Aí tu vai arrumar uma amante e aí não existe justificativo para o pecado. O pecado é uma coisa objetiva, né? Então o arrependimento é a gente reconhecer que aquilo que a gente cometeu é um erro, né? É um erro, tá? Reconhecer o pecado grave simplesmente porque ele é errado mesmo, tá? Como é que a gente reconhece? Se a gente pensar assim, mas como é que eu vou reconhecer o pecado grave? Assim, como é que eu vou reconhecer sempre que eu errei? Como que eu vou reconhecer que eu errei? Às vezes aí alguém pode dizer assim, não, para a gente reconhecer todos os pecados que existem, eu tinha que ser um teólogo. Eu tenho que ser um teólogo. Só que não é assim. Porque se fosse assim, aí só quem cometeria crime seria o advogado, né? Que é o único que conhece todas as leis, basicamente. Então, quantas leis eu conheço? Conheço poucas leis. Mas se eu cometer uma contra-lei, eu vou ser julgado por aquele erro. Mas eu não sabia que bom, estava errado, não interessa, né? Então, você não precisa saber que o pecado, aquilo que tu fez é pecado. O que tu tem que saber é ter a noção da malícia. Quando você faz uma coisa errada e tem um sinalzinho sonoro, entre aspas, que diz que isso aqui eu acho que está errado, já é pecado, entendeu? Entendeu? Mas será que aquilo que eu pensei lá é pecado? Na verdade, você está tendo um bip na tua consciência. Se o sinal acende... É um sinal da malícia já. O sinal acendeu. Porque se não tivesse acendido o sinal, a tua consciência não ia ter, a tua inteligência não ia dizer que a tua vontade errou. Entendeu? Então a gente só precisa da malícia. Mas será que eu pensei, aquilo que eu pensei, será que é pecado? Aquilo que eu fiz, será que é pecado? Se você... mas eu acho que eu fiz coisa errada. Já é pecado. Pode anotar que é pecado grave, tem que confessar. Né? Então é aquela história, se Deus não gosta, é o que basta. Mesmo que para mim eu não saiba onde está o erro. Pode não saber o erro, eu não sei onde está o erro que eu errei. Mas isso que eu fiz, Deus não vai gostar. Entendeu? Eu peguei, fui lá na casa do Eduardo, lá tinha R$10 lá, eu peguei para mim, é pecado. Né? R$10 talvez não seja de pecado, porque tem um detalhe aí, né? De eu pegar dinheiro, tem um detalhe aí também, não entra nessa aula aqui, tem a ver com um dia de trabalho da pessoa. Para você roubar dinheiro meu e ser pecado, o valor tem que ser um valor substancial que equivale a um dia de trabalho. Então, o seu salário mínimo é 1.800, não, 2.000. Então, um dia de trabalho, divide-se por 20 dias, dá R$100, entendeu? E tem a ver também se ele era teu amigo também, né? O cara é muito meu amigo, eu tinha R$10, eu precisei de R$10 para comprar, eu peguei lá na casa dele. Aí depois eu devolvo, coisa e tal. Você roubou o dinheiro dele, né? Roubou. Mas não chega a ser um pecado grave. Sim, porque vai restituir ele. Se tu falar restituir ele, exato, né? Tá? Então o arrependimento tem esse negocinho da malícia. Tu tem que ter aquilo que apitou a Bíblia, apitou tem que prestar atenção que pode ser um pecado grave. Não precisa você ser um teólogo para fazer isso aí, tá? E o terceiro ponto, né, o terceiro elemento, né, da confissão, então,
Exame de consciência, arrependimento, agora vem o propósito. Propósito de quê? Propósito de não pecar mais, né? Se eu fiz meu exame de consciência, eu identifiquei qual é os meus pecados todos, né? Eu me arrependi deles, só que ainda não basta. Eu tenho que me arrepender e depois dizer assim para mim mesmo: eu não vou pecar mais isso aqui. Por mais que às vezes a gente não consiga, a gente faz o propósito, vai lá, se confessa direitinho, tá? E depois peca de novo. Mas daí no próximo de novo, tu tem que de novo fazer o exame de consciência, se arrepender e fazer o propósito de não pecar mais. E aí vai lá e se confessa de novo. Só que daí tu tem que ir com mais propósito. Tu viu que aquela primeira vez o teu propósito foi desse tamanho, né? Isso é bom porque você começa a se autoconhecer. Você sabe onde é que estão teus fracos. Eu sou fraco aqui. Eu prometo e não cumpro. Mas eu consigo entender que a misericórdia de Deus é infinita. Mesmo eu ter cometido de novo o pecado, Deus vai me perdoar de novo, né? E eu vou lá, vou me confessar agora com mais força. Cada vez que eu confesso, eu ganho mais força para resistir àquele pecado, né? O propósito de não pecar mais, ele tem que ser para todos os pecados confessados. A gente confessa pecado mortal. Quando eu me arrependo, quando eu tenho o propósito de não pecar mais, ele tem que ser um propósito universal, para todos. Não pode ser assim, eu vou me arrepender, eu tenho o propósito de não pecar mais, todos esse aqui, mas esse aqui que é adulterar, não, acho que não sei, não, talvez eu vou, né? Então, aí a tua confissão não é bem feita, a tua confissão não é válida, né? Sim, se for lá confessar e não me arrepender. Tem que se arrepender de todos os pecados, né? E tem que ser definitivo. Você pode, vou lá, eu fiz meu exame de consciência, me arrependi, né? Numerei lá 150 pecados, me arrependi de todos e fiz um propósito me arrependi de todos eles, né? Eu fiz um propósito de não pecar mais todos, né? Mas só até a próxima confissão. É quando eu confessar, não é uma coisa definitiva, né? É me arrepender de todos e para sempre, nunca mais pecar. Esse que é o propósito, né? Não pode ser em etapas, né? Por exemplo, assim, eu sou alcoólatra e aí eu me arrependo do alcoolismo. Então eu vou pensar assim, eu bebo todo dia, então eu vou pensar em beber uma vez por semana só. Não vale? Eu traio minha mulher dos últimos 10 anos uma vez por semana. Mas agora então, eu estou arrependido, vou trazer uma vez por cada 2 meses. Vai melhorar a minha situação, né? Pior é que tem. Tem, sério, isso é coisa real, né? Tá? Então não adianta, ou tu larga todos, ou nada feito. Não tem. Então a tua confissão vai ser. A tua confissão, né? Tu vai, padre, eu sou alcoólatra, me arrependi, que vim pedir o perdão. Mas tu tá bebendo aí, você não. Né? Então a tua confissão ela não é válida. Então, por exemplo, eu fiz várias. Então, aquilo que eu falei no começo, eu fiz várias confissões. Um dia eu confessei um pecado mortal, mas deixei passar o outro que eu sabia. No outro dia eu confessei 1 ou 2 pecados mortais, mas aí tinha um terceiro, quarto que eu não contei para o padre, né? Aí depois eu fiz uma outra confissão, aquele da minha infância lá não confessei. Confessei outros. Nenhuma confissão foi válida. Nenhuma confissão das que tu fez foi válida. Porque você não teve o propósito de contar todos os pecados e se arrepender de todos para sempre. Entendeu? Tem um pecadinho lá que é muito grave, um aborto que eu cometi. Aquele eu não vou confessar para ninguém. Eu confessei todos os pecados graves. Mas aquele lá, sei lá, eu matei alguém. Matei alguém no passado, ninguém sabe, só eu sei, eu matei, mas eu tenho vergonha de dizer isso. Agora, matei alguém. E os policiais, que às vezes no seu exercício... Daí isso é outra história. Não, isso é outra história. É que o matar, quando diz assim, não matar é uma coisa universal. Você tem sempre que pegar o mandamento universal e trazer para o particular. Você tem que avaliar a situação particular daquele indivíduo que matou. Por que aquele indivíduo matou? Porque ele era soldado, ele estava numa guerra, ele era policial, ele foi defender a sociedade contra um bandido e precisou trocar tiro e matou o cara. Não tem pecado nenhum aí. Ele estava seguindo ordens. Agora, se ele é policial e ele... Então isso não quer dizer que o policial pode matar, sim. Se ele é policial, ele estava numa... Aí tem a parte da defesa, tem a parte da proporcionalidade.
Se o bandido queria te dar um soco, e aí você puxou tua arma e deu 2 tiros no peito do cara. Pois é, eu me Aí tá errado. naquele caso dos policiais do vídeo, que foi muito comentado, que o cara o meliante estava algemado e o policial deu 2 tiros a queima-roupa. Aí por isso que tu tem que pegar, e aí qual era a necessidade de dar os tiros? Era necessário porque ele tinha um raio laser nos olhos e não, né? Ou ele estava desarmado, algemado, então não precisava. Então aí nesse caso, então por isso que tem assim, tem o universal, não matar é universal. Depois tem o caso particular. Tem que ir lá no particular. Para você poder, senão você não entende os mandamentos, né? Sim. Né? Tipo, honrar pai e mãe. É universal. Agora, a tua mãe tem um prostíbulo. Ela morre. Para eu honrar ela, eu vou dar sequência para o prostíbulo. Não vou deixar o negócio morrer. Tá errado? Que honrar a mãe é essa aí, entendeu? Né? Honrar seria tirar ela. Então... Exatamente, né? Então tem que levar para o caso particular. Então honrar não é assim. Honrar, tem que saber bem o que é honrar, né? Tá? O meu pai era um grande, sei lá, um agiota, coisa e tal, e aí ele está com problema de saúde e vou honrar ele mantendo o serviço que ele fazia. Vou continuar sendo agiota. A agiotagem vou continuar. Tá? O quarto item é a acusação. Daqui a pouco já vou terminar. O quarto item é a acusação. Então, o primeiro é exame de consciência, o arrependimento, o propósito, que tem que ser universal e definitivo. Então, quem confessou alguns pecados mortais e não confessou os outros, todas as confissões são inválidas. Isso não adianta chorar. É inválido. Tá? Então, tem que fazer, a partir de agora, uma confissão bem feita. Né? E confessar todos os pecados. Né? Por isso que essas aulas, assim, às vezes é dura, mas ela serve para a pessoa, às vezes, se emendar, né? Bom, então agora fiquei sabendo que minhas confissões foram inválidas. Eu fiz várias confissões inválidas. Até eu comecei a entender isso aqui. Por isso que eu fiz questão de vir Exato, relembrar positivamente. Porque eu vou trabalhar com jovens agora. Exato. Eu tenho que orientá-los. Exatamente, corretamente. Né? Exatamente, Então tem que ensinar certo, não adianta passar a mão. Isso. Não, coisa e tal, não dá para eu falar isso, senão eu vou perder, não vai vir aqui. Não, tem que falar Porque certo. O jovem é muito curioso. Vai surgir essas perguntas. Exatamente, ao longo dos encontros, e aí então tem que estar firme, né, para poder orientar. Aí quando a gente sabe, eu fiz, então eu fiz uma exame de consciência, eu tenho certeza que eu lembrei de todos os meus pecados mortais, porque eu rezei, eu pedi para o Espírito Santo iluminar a minha mente, a minha inteligência, eu pedi para a Virgem Maria me ajudar, eu pedi para o meu anjo da guarda me lembrar, eu rezei. Aí eu fiz um exame de consciência, demorei 3 dias no exame de consciência, eu anotei todos os meus pecados mortais, eu bati no peito, eu tenho coragem, eu vou lá confessar para o padre isso aqui, mesmo que seja humilhante para mim, mesmo que seja duro eu ir lá confessar todas essas besteiras que eu cometi, né? Mas eu vou lá, eu vou criar coragem, vou lá, vou respirar fundo lá e vou ler meus 259 pecados mortais que eu tenho, né? E aí eu me arrependi, não vou fazer isso aqui mais, não vou mais pecar disso aqui. Então eu chego lá para o padre e aí eu vou me acusar. Daí o quarto item chama-se acusação. Então eu vou chegar lá e dizer: padre, vem aqui me confessar, e eu quero confessar que eu cometi este pecado aqui 4 vezes, eu cometi esse outro pecado aqui 6 vezes, eu pequei aqui 1 vez por semana nos últimos 20 anos, eu fiz isso aqui por tanto tempo, vai lendo um por um, vai confessando, pá. Tu vai se, né? Você tem certeza, né, de tá tudo ali. Aí tu confessou para o padre, tu se acusou, aí pronto, tu fez a tua parte, né? O padre, é bom que se diga, o padre ele tem, pela ordenação dele, ele tem a prerrogativa, não, ele tem o dever de sigilo. Então aquilo que você falar para o padre não vai sair dali. Porque às vezes a pessoa diz: não, mas eu não vou confessar isso aqui, vai que o padre conta para alguém, vai que... eu tenho a minha irmã que confessa com o padre também, eu confesso para ele, o padre comenta com a minha irmã, minha dignidade vai para o beleléu, minha irmã vai contar para não sei para quem, aí cai no ventilador isso aí, né? Isso não pode, né? De forma alguma.
né? Tanto é assim que numa situação extrema, por exemplo, eu digo lá, padre, a semana passada eu matei uma pessoa à noite e dei um tiro. Eu matei uma pessoa, sabe o fulaninho que saiu na imprensa, que morreu? Fui eu que matei. Eu estou arrependido, não vou pecar mais, estou arrependido. Tá? Ele me absolve. Aí sai na imprensa que o acusado de matar foi o Eduardo. E o Eduardo vai ser julgado, vai pegar 20 anos de cadeia. E ele é inocente. O culpado fui eu. O padre sabe que foi eu o culpado. E o padre viu que quem vai ser julgado vai ser o Eduardo e vai ser condenado. O padre não pode ir lá no juiz e dizer, tem uma injustiça aqui. Quem matou não foi o Eduardo. Se o padre falar isso, o juiz vai dizer, então, tu tem que provar quem foi que matou. Aí o padre não pode. Então o padre vai ter que se abster de opinião. Entendeu? Mesmo que seja o padre que tenha matado, né? Ou vamos imaginar uma outra situação assim, vou ver o que eu notei. Tinha uma coisa que agora esqueci. Tá. O padre foi acusado de assassinato. O padre foi acusado de assassinato. O padre não foi, está sendo injusto. E aí eu chego e digo, padre, aquela pessoa que morreu, fui eu que matei. Aí o padre, tá bem? Tá perdoado, né? Mesmo ele... Aí o padre vai pensar, foi ele que matou, estou me acusando eu. O padre não pode no delegado dizer assim, eu sei quem matou. Mesmo que ele tenha... Então, isso é a gravidade do sigilo do padre. Mas isso é injusto, isso aí não interessa. O padre não pode falar em hipótese alguma o que foi feito em confissão. Se o médico não pode falar sobre que uma pessoa tem uma doença lá, o fulano de tal tem HIV, eu não posso falar isso. Esse fulano de tal lá tem tuberculose, não posso escrever no Facebook, hoje conversou comigo o Joãozinho da Silva, que trabalha ali não sei aonde, tem que ter fisiodiagnóstico de tuberculose, não posso, é crime. Então muito mais o padre ali, que envolve uma coisa muito maior do que um sigilo médico, né? Eu sou orientadora, então... Você tem sigilo, você não pode falar. Uma vez, quando eu trabalhava lá numa escola lá, uma mãe veio e conversou comigo e a minha vice-diretora queria que eu falasse para ela o que a mãe tinha me falado. Eu não posso dizer para ela, não posso. Claro, tem umas situações aqui que não... Tem umas situações nessa parte de orientadora, tem algumas situações... Eu não podia, pessoal. Mas tem algumas situações, por exemplo, que aí o sigilo ele é justificável. Você, por exemplo, uma criança foi falar contigo e disse que ela ia se matar. Tem obrigação de falar com o pai. Ela falou que vai se matar. Então, é outra coisa, né? Tá? Certo? Agora faltou para a gente terminar. Deixa eu ver aqui, fez uma acusação. A espécie e o número, né? Já falei para vocês, né? Tem que ser de memória. E aí o segundo, o último item é a penitência, para nós terminar. O último item é a penitência. O quinto seria a penitência, né? A penitência é algo simbólico, assim, ó. A penitência, por mais que o padre diga para ti assim, ó, tu confessou teus pecados, fez a tua confissão geral, aí tu confessou lá todos aqueles pecados lá, o padre te absolveu e agora ele vai te dar uma penitência. Mesmo que o padre não te dê penitência nenhuma, ou ele pode de repente esquecer da penitência, de novo. Deixa eu parar de cabeça. Então, mesmo que o padre não tenha dito para ti, agora te dá penitência, você pede para o padre, qual é a minha penitência? Ele pode dizer assim, não vou te dar nenhuma penitência, tudo bem. Mas se ele pode esquecer às vezes, de não te dar, sei lá, ficou tão impressionado com os pecados. Ele esqueceu da penitência, te absolveu. Aí tu diz, não, padre, o senhor não vai dar nenhuma penitência? Tá. Então vamos imaginar que ele vai te dar penitência, né? Vamos imaginar que o que é a penitência? A penitência é uma maneira de você pagar os teus pecados, pagar a pena dos teus pecados. Só que isso é simbólico. Nada que você faça, nada que o padre vai pedir para você fazer, paga as penas. Só o inferno pagaria a tua pena. Mas o padre vai dizer para ti,
reza o Pai Nosso, reza 10 Ave Maria. Isso é insuficiente. Mas se você não fizer, não tem confissão válida. Mesmo que você saiba, esse terço que o padre mandou rezar é simbólico. Mas eu tenho que fazer. Isso é que nem alguém chegar para ti assim, tem uma usina de petróleo, uma petrolífera para ser vendida, custa R$1. Um preço simbólico. Tu quer comprar? Eu quero. Então me dá R$1. Não tenho. Então tu não vai levar. O preço, entendeu? Que é um preço simbólico. Então a penitência é uma coisa simbólica. Mas você tem que fazer. Mesmo que o padre mande você, tu confessou esse pecado aí, a tua penitência vai ser você fazer uma peregrinação lá em Jerusalém. Tu vai ter que ir. Mas mesmo assim tu sabe que é simbólico. Todo esse teu esforço para ir lá em Jerusalém, ainda assim não paga a tua pena. Entendeu? Mas você tem que fazer. Pra valer. Como é que paga? Qual é a saída? Não paga. Paga porque isso que é um sacramento. Isso aqui paga. Só que simbolicamente é válido. É que nem você comprar petrolífero por R$1. Comprou. Estou dizendo. Não, estou dizendo depois da morte ali. Daí vai para o purgatório. Pois O resto paga no purgatório. Outro paga agora, paga no purgatório. Tem como encurtar o tempo lá aqui de alguma forma? Tem, se eu rezar por ti, tem. Encurtar o tempo lá, purgatório, só que se as pessoas relembrarem de rezar por ti. No caso, o padre me deu uma absolvição e uma pena ali. Eu cumpri a pena do padre, mesmo assim vou pagar no purgatório. Né? Não, tu já tá pago. Tu comprou o petrolífero por R$1. É que tinha gente que não... Não, estou falando assim, proporcionalmente, isso aqui é válido. Porque senão não seria um quinto item, né? A penitência. A penitência, eu só quero dizer assim que a penitência que ele te dá é muito pouco para pagar a tua pena. É uma coisa desproporcional. Mas paga. Mas paga. Não, sim, paga. Só que tu podia assim, eu traí minha mulher e o meu pai me mandou rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso. Então dizer que a pena foi então foi tranquilo. O meu pecado foi pequenininho. Não, mesmo que, entendeu? A proporcionalidade do erro e do que você tem que pagar é muito desproporcional. Mas paga, é que nem você comprar uma petrolífera por R$1. Se tu tem R$1, tu compra. Se paga, bom, não estou dizendo assim, a culpa não é minha do padre dar pouca penitência. É que se fosse para fazer algo mais, eu faria com certeza, mas sim. Eu queria saber se... Não, tá bom. Se ele mandou é que a tua pena não tá bem, quem tá pagando a tua pena é Cristo, né? Porque ele sofreu na cruz lá, né? Se o Pai Nosso, a Maria pagou, não, quem pagou foi Cristo lá, já tá pago. O Pai vai dar a penitência para você fazer. Ele vai dar, Cristo comprou uma petrolífera lá, agora quer dar para alguém. Aí ele diz, padre, dá esse petrolífero para alguém. Aí o padre, quem tiver R$1 que ganha petrolífera. Aí eu tenho R$1. Vamos, vou dar uma petrolífera para R$1, uma desproporção terrível. Mas que Cristo já pagou a petrolífera. O dono da petrolífera já recebeu o dinheiro da petrolífera, entendeu? Deu para entender assim uma relação? Tem que ser assim, tu conseguir cumprir, né? Uma vez e rezar o terço, acho que 2 da tarde na quarta-feira, na quinta-feira que tem missa de saúde. Tem um terço antes. Aí a minha penitência eu trabalho nesse horário, não posso. Daí ele completou por outra coisa. Daí cobrando exatamente. Às vezes ele te dá uma penitência assim e não diz quando tu tem que pagar. Tu tem a vida toda para pagar aquela penitência. Mas é bom que tu faça o mais rápido possível. Depois tu esquece, então vai se ferrou, né? Aí tu comprou a petrolífera, era para ter dado R$1 e tu não deu a petrolífera. Tu não deu R$1. Mas eu esquecer. Não. Eu tenho que. Não, eu esqueci. Quem é que vai esquecer uma coisa? Mas, por exemplo, assim, na última missa eu confessei antes da missa. E ele me mandou rezar a Teresa Vem, Pai Nosso, quase que eu esqueci. Bom. Aí se tu tivesse esquecido, aí. Tu tinha que. Levei assim depois, assim, mas eu já estava. Aí tu tem que. Então por isso que é bom, assim, faz o mais rápido possível, pra você não perder. Entendeu? Ele já começou a missa depois. E às vezes ele manda tu fazer aquilo ali até a data tal. Então tu tem que fazer. Eu esqueci, deixa eu fazer. Bom, então tu não foi tão. Assim, é uma coisa tão importante que você tem que lembrar aquilo ali, né? E tem um sexto item, eu falei que tinha 5 itens, mas tem um sexto item
que não está bem na lista, mas é um sexto item, um acessório, assim, porque não está na lista dos itens da confissão, que são 5. Mas tem um sexto que não tem a ver com a gente, que tem a ver com a absolvição, chama-se absolvição. A absolvição não sou eu que me absolvo, é Cristo que me absolve. Pela pessoa do padre, pela pessoa do padre, Cristo me absolve, né? Então, de certa maneira, a absolvição não é uma coisa que tem a ver comigo, tem a ver com uma coisa que eu recebo, né? Tá? E é nessa absolvição aí que eu recebo a graça, né? É nessa absolvição. Então, enquanto o padre te dá a penitência, ainda você não, ele tem que ser quando você recebe a absolvição, né? O ministério e na pessoa de Cristo te absolve. No Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então é aí que a gente recebe a graça, tá? Isso tudo para receber a graça, o quanto de graça você recebe nesse sacramento, assim também na Eucaristia, né? A Eucaristia serve para você, quando você recebe a Eucaristia, serve para você amar mais Cristo e você receber mais graça para você ficar mais forte para o pecado, ficar mais forte na tua vida espiritual, né? Só que isso depende do quanto você tem a tua disposição para aquilo ali, né? Se tu vai lá se confessar, tu fez todo o exame de consciência, arrependeu, tu falou que nunca mais vai pecar, nunca mais vai pecar, tu está arrependido, realmente nunca mais vai pecar, mas tu foi meio assim, meio fraco ali, foi meio tu tá com propósito, mas tu foi ali meio desleixado, tu não foi com uma, como é que eu vou dizer assim, uma disposição, assim, então tu vai receber a graça, mas podia ter recebido mais graça se tu fosse mais disposto, é que nem confessar a Eucaristia, né? Tu vai lá, recebe a Eucaristia lá, tu comunga lá, aí tu se ajoelha ali, vai ficar ali, Cristo, como, né, fazendo o que tem que fazer ali, né, como eu te amo, pensando no Cristo ali, aí tu fica pensando no barulho, no som, quem está cantando, entendeu? Tu recebe a graça ali, exato, tu recebe a graça, mas podia receber muito mais graça, de qualidade, se você estivesse totalmente concentrado ali, pensando naquilo que tu está fazendo, né? Certo? Tá? Dúvidas? Então era isso aí, gente. Obrigado. Vamos rezar uma Ave Maria então para a gente encerrar a nossa aula. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.